Bom, a ideia então da gente continuar na nossa jornada de longevidade, alimentos integrais fazem diferença na longevidade ou é conversa? Por exemplo, arroz integral é a mesma coisa que arroz branco? Como é que você vê isso na sua rotina? Porque eu vejo que você fala muito sobre as cascas dos Uhum. alimentos que a gente foi perdendo e não foi usando mais, e o quanto isso pode estar impactando, por exemplo, o nosso intestino. Como é que você vê Certo. isso? Vejamos assim, ó. Quando nós falamos de superalimentos, nós estamos falando de uma teoria que surgiu em 2004 com um pesquisador chamado Steven Platt, e ele disse o seguinte: existem alimentos que, além de nutrir o nosso corpo, eles também têm uma outra função que não é só nutrir. Então, a partir dali, a gente começou a construir um conceito de superalimento que hoje basicamente se resume ao seguinte: o que é um superalimento? É aquele alimento que tem, em primeiro lugar, uma grande quantidade de nutrientes, e a gente tem que pensar que nutriente, a gente está falando de vitamina, a gente está falando de mineral, a gente está falando de proteína e tudo mais. Então, a classificação do superalimento é quanto mais completo ele for, mais próximo ele estará daquilo que nós chamamos de superalimento. E a segunda coisa é que este superalimento ele seja biodisponível. Então, o que significa isso? Biodisponível é fácil do corpo conseguir pegar aquilo e trazer para dentro. Aí a questão dos integrais é uma questão que fica em cima do facão, fica em cima da lâmina. Por quê? Porque um alimento como o arroz branco tradicional, ele tem menos coisas, ele tem menos elementos ali que o compõem, que fazem com que o integral seja mais interessante. Só que o integral vai tornar menos biodisponível aquilo que eu estou consumindo. Então, ele fica meio que entre o facão. O que eu diria para as pessoas? Eu acho que a palavra-chave é a palavra equilíbrio. Eu gosto muito da ideia da palavra equilíbrio para alguns contextos e não gosto para outros. Mas no contexto da alimentação, eu acho que a palavra equilíbrio ela cabe muito bem. Por que ela cabe muito bem? Porque a gente, na variabilidade nutricional, se um dia eu faço arroz branco, outro dia eu faço arroz integral, no terceiro dia eu uso um super, mega, ultra power alimento, que é a quinoa, que vale a pena a gente falar sobre ela. E eu vou fazendo essa variabilidade nutricional, eu consigo dar para o meu corpo muito mais variação de nutrientes. Uma coisa que é interessante as pessoas perceberem é assim, ó, hoje não é incomum na prática clínica a gente pegar pessoas com disbiose. A disbiose é uma desregulação da nossa microbiota intestinal. E a gente tem que pensar que a microbiota intestinal é feita de bactéria. E a bactéria, se ela tiver condição e alimento, ela vai crescer, não tem como não crescer. Aí a pessoa, por exemplo, pega o arroz branco e come arroz todo dia, todo dia, todo dia, sábado, domingo, segunda, terça. E um Gente, tantão, né? coisa lógica, você está dando de comer para a bicharada lá. Açúcar. Você vai me dizer, doutor, o açúcar é um problema? Eu diria assim, de uma forma geral, sim, o açúcar branco refinado, né? Mas o açúcar é necessário para a nossa vida. Ele é importante para a nossa vida. Qual é a nossa fonte primária de açúcar? Fruta, mel. O próprio carboidrato vai virar glicose. Imagine que você está dando um tipo de glicose para os seus bichinhos sempre igual, todo dia. Você nunca muda, você não varia nunca. A fibra que você consome é aquilo e pronto. Nós temos no mundo mais ou menos em torno de 23, 24 mil plantas que podem ser utilizadas na alimentação humana. Nós temos no Brasil registradas mais de 700 plantas que podem ser utilizadas. A gente resume a nossa alimentação a 20. É A trigo, é alface. milho, é soja, é o alface do dia a dia. Veja, só de punk, só de planta alimentar não convencional, nós temos mais de 100 no Brasil e a gente não sabe. Então, a variabilidade nutricional, eu diria que ela é muito significativa nesse sentido. Mas aí, assim, eu não diria que o arroz é um superalimento. Eu preferia falar, por exemplo, da quinoa. A quinoa, sim, ela tem tudo. Se você for Me fala pensar em então mais sobre ela. biodiversidade, de variabilidade, ela tem tudo. O que a quinoa tem de tão especial? Tudo, o que você imaginar. Ó, o nosso corpo, ele precisa de 60 elementos químicos para funcionar. Se você imaginar que a tabela periódica tem 116, a gente precisa de metade do que está lá na tabela periódica circulando no nosso corpo. Quando você vai observar uma quinoa, você vai perceber que a quinoa tem tudo que o ser humano Olha precisa. só. Tudo, Todo tudo, tudo. lá. Ela tem proteína, ela tem gordura, ela tem carboidrato, ela tem vitamina B12, ela tem precursores de vitamina A, precursor de vitamina E, ela ajuda a gente a formar vitamina D no nosso corpo. Ela é incrível. Tanto isso é verdade que ela é considerada uma espécie de. A quinoa é considerada uma espécie de alimento dos astronautas. Para você ter um termo de comparação, o alimento que supera a quinoa
é apenas o leite humano, só. Não tem nada que Nossa, consiga bater ela em termos de quantidade, mas ela não é a que tem mais biodisponibilidade. O que tem mais biodisponibilidade é um outro alimento que é de fonte animal, que dá para a gente falar também. então manda ver aí. Eu ia te perguntar de um próximo, mas coloca o seu primeiro. Ótimo. Se a gente fosse pegar assim uma lista, né, colocar numa lista os alimentos que estariam classificados como superalimentos, o que está no topo de todas é uma coisa que quase ninguém come e na natureza é o predileto de todo animal predador: fígado. Se você for olhar para um leão, se você for olhar para uma hiena, um cachorro do mato que conseguiu matar a sua presa, você vai ver um fenômeno muito interessante na natureza inteira, que é rasgar a barriga do bicho e ir direto para os intestinos. E, preferencialmente, as duas primeiras coisas que os predadores comem são o coração e o fígado. Mas o fígado está sempre lá no topo. Claro que hoje a gente tem um problema que é a questão do fígado de animais que receberam muita vacina, que receberam muito produto tóxico, porque o fígado ele metaboliza tudo, né? Mas lá no fígado, se a gente consegue achar de um animal orgânico, o boi, por exemplo, é uma boa opção, porque a grande maioria dos bois no Brasil, eles são criados a pasto. Então a chance de você pegar um fígado que esteja contaminado ou coisa do gênero, ela é pequena, ela existe, mas compensa o que a gente vai receber do fígado. Só para você ter uma ideia, no fígado você acha açúcar, você acha glicose lá, você acha vitamina C lá, o fígado estoca vitamina D, vitamina A, vitamina E, todas as vitaminas do complexo B estão lá, ferro, magnésio, potássio, zinco, que são coisas importantes, selênio, que são coisas importantes para a nossa imunidade, você encontra tudo no fígado. Agora a pergunta: quanto custa o fígado no açougue? Mais Baratinho, barato que baratinho. qualquer outra coisa. E, E a de gente novo, a sabedoria ancestral nos apoia nisso, né? Porque eu cresci no interior de Minas, e no interior de Minas, criança que tá meio raquítica, que tá assim, muito branquinha, a gente trata dando fígado para comer diariamente. E a gente vai fígado. perdendo isso quando chega na vida adulta, né? Sim, alimentos, dos superalimentos de origem animal, eu destacaria para você pelo menos três, que são os mais top de todos, assim. O primeiro é o fígado, o segundo é o ovo. Mas não é qualquer ovo, não, tá? Porque, assim como as plantas, se uma galinha está comendo só uma coisa que tem um nutriente padrão, é sempre milho, é sempre soja e tal, ela também não consegue suprir ali na formação do ovo tudo que a gente precisa de minerais e vitaminas. Mas se você pega um ovo orgânico, por exemplo, você tem no ovo orgânico praticamente tudo o que o corpo precisa. E ele tem alguns tipos de gordura a mais que a quinoa não tem. A quinoa tem, mas ela tem uma disponibilidade um pouquinho menor. Mas assim, a gente tem uma quantidade maior de ômegas no ovo. A gente tem astaxantinas, zeoxantina, que são importantíssimas para a função ocular. Você tem vitamina A, você tem vitamina E. A vitamina A, ela tem o nome, um dos nomes técnicos da vitamina A é retinol. Veja, retina, retinol, didaticamente vai ficar fácil de você conseguir lembrar. E o ovo, ele tem uma biodisponibilidade muito boa desses nutrientes. O fígado e o ovo têm quase absorção total no nosso intestino. A carne não. Você vai comer a carne, o músculo lá do bicho, você não absorve tudo, a proteína não é totalmente absorvida. Se você for pegar uma proteína de uma soja, ela não é totalmente absorvida, 50% dela só. O ovo é quase 100%, o fígado é quase 100%. E o terceiro alimento de origem animal, que também é ridiculamente barato e que é usado pelos nossos ancestrais há milhares de anos, é o caldo de osso. É uma coisa que Ah, que ninguém dá legal. bola. O caldo de Minha osso, sogra fala muito dele. ele tem ali os aminoácidos, as cadeias de aminoácidos que são básicas para formar os aminoácidos que o nosso corpo precisa, que via de regra são 20, né? Desses 20, alguns são essenciais, ou seja, a gente tem que trazer de fora, senão a gente não tem, e outros o nosso corpo produz. Mas para produzir, eu preciso de aminoácidos, eu preciso formar aquela cadeia de aminoácidos para poder produzir. E o caldo de osso tem praticamente tudo. Tem vários minerais que fazem parte do processo, por exemplo, da formação do colágeno. Você encontra ali magnésio, você encontra lá o ferro, e é uma coisa que, se a gente for pensar, e eu sempre repito isso, e você já falou aqui no início da nossa conversa, que ter saúde não é caro, gente, é mais barato do que a gente imagina. As coisas que são muito boas são baratas, às vezes gratuitas. Você pode plantar
dessas plantas na sua casa, que são chamadas de super alimentos, que você colhe do quintal da sua casa. Você planta num vaso ali de 30 centímetros com uma boa nutrição, você tem Ora Pronobis, por exemplo, Ah, por era dele que eu queria falar. Ora Pronobis, eu sei que é um negócio que o senhor é fã. Por que que o Ora Pronobis é tão especial? Olha, além de ser uma delícia, né? dos vegetais. Quando a gente vai pensar do mundo vegetal, a biodisponibilidade é o que pega a gente. Esse é um ponto muito importante. E um segundo ponto que é importante é que as plantas, elas não querem ser comidas. Então, muitas das folhas que a gente consome, elas também têm antinutrientes. Então, fitatos, fitalatos, oxalatos, e a planta, para se defender, ela vai usando essas estratégias químicas para manter os predadores longe. Então, quando eu como uma rúcula, por exemplo, gente, a rúcula é fantástica, ela tem clorofila, que é uma coisa maravilhosa para o nosso corpo, que lá dentro tem magnésio, ela tem ferro, ela é fantástica no complexo vitamínico, mas ela tem oxalato de cálcio. Se você comer ela, uma parte do que você comeu dela vai impedir que aquele nutriente seja captado. E o Ora Pronobis, uma espécie específica de Ora Pronobis, porque nós temos 4 no Brasil, mas nós temos esta aqui, que é a Pereschia aculeata, essa que está em pó, que eu uso muito aqui, que ela não tem esses níveis de oxalato. Então, ela tem uma biodisponibilidade de proteínas, de minerais, de aminoácidos muito grande. Eu já vi aqui nos comentários que alguém perguntou, e a moringa, doutor? Então, a moringa oleífera, ela é também uma planta tão nobre, tão top quanto o nosso querido Ora Pronobis. E ela pode ser feita em forma de chá, ela tem um cheiro muito bom, ela tem um sabor muito bom. Isso daqui, gente, eu pego e coloco em cima da comida, ó. Coloco em cima da comida, eu, Júlio, né? Coloco no fundo do prato. Geralmente eu coloco uma alga, pelo menos umas 2 vezes por semana, coloco o caldo do feijão ali para dar uma hidratada e mando para dentro. É simples assim. Quanto custa a moringa? Ó, eu comprei um saco de moringa, tá? Eu comprei um sacão, dava quase meio quilo. Eu paguei R$ 12, ó, para quase 600 gramas. Então é uma coisa bem barata, bem barata. E é uma questão de investimento. A gente também, quando a gente vai pensar, eu vou gastar 80, R$ 90 numa pizza. Esses dias eu falei isso para uma senhora. Ela falou: eu não tenho dinheiro e tal. Você falou comer pizza esse mês? Ela falou: comi. Eu falo: então vamos Opa! fazer o seguinte: eu vou te dar R$ 90. Você vai na frutaria e você me traz em fruta R$ 90. Eu com um saco desse tamanho. Então, às vezes, a gente também começa a caçar muita confusão para justificar o que está errado e não acha argumento para fazer o que está certo. Então, tem a moringa oleífera, que em termos de superalimento é maravilhosa. Nós temos o Ora Pronobis, a espirulina, a clorela, a levedura nutricional. Então, falta não é, com certeza não é. Talvez falta conhecimento. Mas aí a ideia Agora não falta mais, né? é isso, né? Agora a gente tem a oportunidade de avançar um pouco mais nisso. Tem uma pergunta que passou pelo chat e eu acabei passando por ela, Léo, sobre a quinoa. Uma pessoa perguntou se todo tipo de quinoa está valendo ou se tem um tipo que é especial ou que é mais especial. Não, todas elas são muito boas. A quinoa vermelha tem alguns antioxidantes numa proporção um pouquinho maior do que a média, mas assim, se for colocar na balança, vale tudo, tá? E no Brasil, a gente conhece 3, que é a branca, a preta e a vermelha. Mas existem muitas espécies, mais de 20 espécies de quinoa. Uau. Assim como existem muitas espécies de lentilha, que a gente não tem aqui, batata, né? Se a gente for aqui nos nossos vizinhos peruanos aqui, os caras têm 300 espécies Sim. de batata lá. Aqui Agora, também, viu, doutor? A gente estava em contato com um grupo de lideranças indígenas mostrando para a gente batatas do Cerrado. Só acredita? Um negócio que para a gente era mato, e ali eles passando várias instruções para nós e mostrando assim batatas que são para alimentação humana, podem salvar pessoas assim em situação extrema e estavam ali no mato. sim, basicamente a gente tem no Brasil a batata inglesa, que não é inglesa, ela é nossa, o cara deu o nome, batizaram ela, e a batata doce. Você fala, que outra batata você conhece? Ninguém sabe. Aí a gente tem as batatas aí peruanas, que agora estão, o mercado está estourando, que é a maca peruana. Você tem aquela outra batata mais clarinha, que você come, ela tem um gostinho de pera. Então, a gente tem uma quantidade muito grande realmente, e o próprio Brasil tem, porque a gente não está destacado da América, nós somos Sim. América, o Cerrado brasileiro, a Amazônia, gente, o que a gente tem de coisas aí, a gente não faz ideia, né? É verdade, é verdade. Me perguntaram também aqui sobre a uva japonesa. Também está na categoria dos superalimentos?
Quando a gente vai pegar a linha dos chamados antioxidantes, nós temos bons antioxidantes, talvez o mais conhecido de todos seja a vitamina C, que a gente encontra no limão, que a gente encontra na laranja, mas nós temos antioxidantes muito mais poderosos do que a vitamina C. A própria astaxantina que eu falei agora, que tem lá no ovo, ela é infinita, é 20 vezes mais poderosa. A gente tem o licopeno, que é muito poderoso. Nós temos o beta-caroteno e os carotenoides, de uma forma geral, que é muito poderoso, e nós temos o resveratrol. Nas uvas, de uma forma geral, a categorização das uvas, principalmente as uvas de cor mais escuras, elas têm uma quantidade de resveratrol muito grande. Existe uma substância que a gente usa muito para quando a pessoa está com câncer, por exemplo, que é o chamado picnogenol. O picnogenol, ele é tirado do pinus. Sabe esse pinus que a gente tem nas ruas, que forma aquela pinha que no inverno o pessoal... Aquele cara tem uma quantidade dessa substância simplesmente incrível. Então, os antioxidantes, que são extremamente importantes para o nosso corpo, a gente tem que consumir, a gente precisa consumir, principalmente na parte da manhã. Aí a própria uva japonesa e outras plantas que vêm também de origem asiática, elas são fabulosas. O próprio ginseng, que você falou agora há pouco, né? Ele é fabuloso porque ele é uma batata também. A nossa cúrcuma longa é maravilhosa porque ela tem um antioxidante que é a curcumina, que é extremamente poderosa. Então, dos antioxidantes, eu diria que a uva figura entre um dos principais chamados aí superalimentos. Nós temos as goji-berries, que são incríveis. Não é papo de comércio, goji-berry. Não, ela realmente é muito poderosa. O problema é que a comercialização da goji-berry hoje, ela tem sido feita seca, né? A fruta seca e acrescida de açúcar. Aí é de lascar o caneco, né? Porque é a mesma coisa que acontece com a nossa uva. A uva, ela é um superalimento. O problema é que se eu extraio o suco dela e concentro esse suco, eu transformei ela numa bomba calórica, porque daí a quantidade de calorias que eu tenho ali dispara. E a mesma coisa acontece com a uva passa. Ó, o que eu gosto de comer aqui, ó. Castanha. Nossa, eu adoro uva passa. Mas sabe a dificuldade que a gente tem de achar uma uva passa que não tem açúcar? É um negócio impressionante. Tive que rodar o mercado municipal inteiro da minha cidade para achar uma barraca que tem a uva que não tem acréscimo de açúcar. Mas assim, o senhor olha pela lista de ingredientes. Sim, para superalimento, você diz? Não, eu digo para uva passa, né? Assim, a distinção do açúcar é só pela lista de ingredientes mesmo. Sim, mas o próprio gosto, né? Quando você põe ele na boca, você já vai ver ali a diferença. A gente pega, por exemplo, uma fruta seca que é muito legal, que é a laranja seca. Ela é fantástica, assim, em termos de saúde. O que ela tem de fibras ali, ela tem um tipo de fibra solúvel. A maçã tem um tipo de fibra solúvel que, além de fibra, ela funciona como um adoçante natural. Ela é um prebiótico fantástico. Aí você vai caçar tudo cheio de açúcar. Aí dá nos nervos da gente isso. E o tal da laranjinha, casquinha de laranja com açúcar, para a gente se livrar desse hábito, é uma conquista, viu? Porque é uma delícia com cafezinho, né? Mas um ponto que eu fico aqui pensando, Júlio, você fala tanto sobre a simplicidade desses alimentos, e agora há pouco uma pessoa estava comentando, né, que não nos falta alimento, nos falta conhecimento, nos falta informação, né? E a informação nunca teve tão acessível. Como é que o senhor, além das suas mídias, claro, que é uma forma excelente para se informar, que outras fontes as pessoas podem buscar para terem acesso a esse conhecimento cada vez mais e tomarem decisões mais conscientes? Assim, a gente perdeu um hábito incrível, que era uma coisa que era muito comum na minha época de escola, que é ler. Só ler. E é incrível porque quando eu falo, às vezes, de uma planta, e a minha produção é alucinante. Eu produzi 12 vídeos durante o dia. Então, às vezes escapa uma informação, porque às vezes eu estou tão empolgado de falar da planta que eu esqueço de falar da quantidade. E o que eu vejo? Um batalhão de gente escrevendo embaixo, onde é que está a quantidade? Aí, às vezes, a vontade que eu tenho é de falar assim, querido, você conhece uma coisa chamada Google? Você já viu falar? De repente você vai lá e coloca assim, ó, mas o Google tem muita porcaria. É verdade, tem muita coisa idiota lá. Mas, se você ler 3 ou 4 artigos, você começa a fazer um alinhamento. O artigo A falou uma colher, o artigo B falou uma colher, o artigo C falou 3, eu vou pela média. E a leitura, o fato de você ter um livro na sua casa, coisas assim, ó.
Olha ali atrás, ó. Aqui você não consegue ver aqui porque minha cadeira está na frente. Mas o que eu tenho de livro aqui é algo alucinante. A minha vida sem livro não é nada. Então, o ler um pouco, buscar a informação técnica, né? E hoje qualquer pessoa pela internet consegue achar material em PDF gratuito sobre tudo, qualquer coisa. E a gente tem bons profissionais hoje produzindo materiais didáticos, Sim. que são esses e-books que a gente encontra na internet, que são coisas fáceis de ler. Um livro como esse de alimentos funcionais, ele é um monstro, ele é um livro técnico. Eu não diria para você começar por ele, mas é legal a gente ter essa coisa da leitura, da pesquisa, de ir atrás, de perguntar, de duvidar. Não é porque o Júlio está falando. A gente tem que duvidar das coisas. A gente tem que correr atrás. Será que esse cara está falando é verdade mesmo? Deixa eu pesquisar aqui. Você entra no Google, lê um pouquinho sobre aquilo, tem vários artigos ali. Fácil você faz uma média daquela informação. Mas o povo tem que tirar a bunda da cadeira e ir para o fight, ir para a luta e pesquisar, né? E não só pesquisar e estudar, né? Mas testar também, né? Porque Sim. cada organismo é um universo único, né? A pessoa também precisa fazer seus próprios testes, suas próprias experiências e ver como é que aquilo funciona na rotina dela. Mas é a bunda saindo da cadeira mesmo. Nós temos uma prática aqui na minha casa que é assim: todo final de semana a gente vai no mercado municipal, ou pelo menos a grande maioria dos finais de semana, quando dá, e a gente sai de lá com uma meta que é experimentar uma coisa diferente. E é legal porque daí, assim, a gente não fazia nem ideia de que às vezes aquilo existia, uma planta. Minha esposa, por exemplo, ela nunca tinha comido a temoia, aquela fruta do conde, bonito e tal. Ela tem quase 40 anos. De repente ela falou, vamos experimentar? Eu falei, vamos experimentar. E ela veio do mercado essa semana com uma cesta com 8. Ela trouxe para casa o que ela conseguiu achar lá. Por quê? Porque a gente não tem como saber o que é bom se a gente não experimentar. Tem um filósofo muito interessante, que é o Jean-Paul Sartre. O Sartre é um filósofo existencialista e ele diz assim: tudo na natureza, absolutamente tudo na natureza, a essência precede a existência. Aí você fala, meu Deus, não entendi nada. Ó, para você colocar uma coisa dentro dessa lata, alguém teve que pensar na lata e depois criou ela. Então, a essência esteve aqui e depois eu criei ela. O ser humano, a existência precede a essência. O que isso quer dizer na prática? Eu tenho que testar, eu tenho que ir para a luta, eu tenho que botar na boca, eu tenho que saber que gosto que tem. Se eu quero andar de skate, eu tenho que andar de skate, senão eu não sei. E é muito interessante porque a gente vai defendendo algumas teorias, como, por exemplo, uma teoria muito interessante, muito rica, que é a teoria da tipagem sanguínea, os alimentos que se ajustam à tipagem sanguínea, e aí vem um monte de gente embaixo lascando o pau porque eu sou cientista, porque eu sou biólogo. Eu falo, querido, vem aqui na clínica, conversa com o paciente que estava com câncer e que estava com um monte de problema do intestino e que adotou a dieta pelo tipo sanguíneo e agora o cara está bem. Essa coisa do resultado, isso que você está falando, o teste de colocar na prática é muito interessante. Eu tive uma situação, né, que não faz muito tempo, que um médico veio me visitar. E Opa. ele veio me visitar porque ele disse, eu bati no C, eu te dei porrada lá no Instagram, eu falei que não eu sei estou o entre quê. os haters. Mas aí um paciente meu melhorou, o segundo paciente melhorou, o terceiro melhorou, vim ver o que você está fazendo. Então, às vezes, essa coisa da humildade acadêmica em você falar para a pessoa, olha, sobre isso que você está falando, eu não conheço, mas a minha opinião é esta. Seria a mesma coisa que eu falar sobre, sei lá, uma teoria da gastronomia que eu não faço nem ideia. Ah, pessoal, não faz desse jeito aqui, que isso aqui é porcaria. Como que eu posso emitir uma opinião se eu não estou inserido no contexto? Isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, porque aí os técnicos, aquelas pessoas que mergulham nas suas áreas, eles tendem a cometer um erro acadêmico que é imperdoável para o pesquisador, achar que ele é dono da verdade. Opa, isso aí, só isso daria uma live. Por um outro viés, que é o viés filosófico, porque o que mais existe nesse mundo é um monte de pseudo-verdade transvestida de verdade verdadeira e inquestionável.